Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Estamos mais um sábado reunido online, mas na presença de Deus. Está começando a Escola Sabatina. Que todos sejam bem-vindos. E para dar início à Escola Sabatina, vamos louvar ao nosso Deus com o hino 530. Sábado chegou. Olá, irmãos, bom dia a todos, um feliz sábado, que Deus possa estar derramando bênçãos sem medida sobre cada um de vocês. Muita saudade da igreja, queria estar ali hoje na nossa igreja para estar louvando o nosso Deus, cantando louvores, escutando a pregação e aprendendo mais da preciosa e santa palavra do nosso Deus, na Escola Sabatina. Nesse momento, vamos fazer uma oração para a abertura da Escola Sabatina, que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre cada um de nós e sobre esse povo que está aí sofrendo as coisas que estão acontecendo. Vamos curvar nossas frontes e elevar nossos pensamentos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse sábado maravilhoso
que o Senhor nos permitiu estar aqui na sua casa, o sábado que o Senhor separou, santificou o nosso deleitoso sábado do Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, dos nossos familiares, cuidando do deitado, levantado, caminhar de cada um, cuidando do seu povo, Pai, que somos todos carentes, muito carentes de Ti, Senhor. Abençoa, Pai, a abertura da escola sabatina agora, abençoa os professores, os pastores, os alunos, Pai, as crianças também na escola. Cuida de cada um, Pai, e que possamos abrir nossas mentes, nossos corações para aprender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Guarda-nos de todo mal, Pai, e ajude-nos a buscar o Seu reino sempre em primeiro lugar, Senhor. E ajuda, Senhor, abençoa que as igrejas possam reabrir o mais rápido possível para a gente estar ali, Pai, para no seu templo sagrado para louvar o Seu precioso nome. Tudo isso te pedimos e agradecemos, Senhor, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu seu Filho por nós para morrer na cruz do Calvário e derramar seu precioso sangue ali, Pai. É por Ele que pedimos e agradecemos tudo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Tantos lugares
Bom dia e um feliz sábado para todos. Nós estamos iniciando o estudo da nossa lição da Escola Sabatina desse trimestre, né? Seguindo esse guia de estudos. Nós vamos estudar a lição número 4, que tem como título A Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Então, o verso de memorização, ele fala assim, está em Isaías 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então nós vamos ver durante essa semana, né, algumas fontes, né, autoritativas da nossa teologia. Não há igreja cristã que não use as Escrituras para sustentar suas crenças. No entanto, a função e a autoridade das Escrituras na teologia não são as mesmas em todas as igrejas. Na verdade, a função das Escrituras pode variar muito de igreja para igreja. Então, nós vamos ver que as Escrituras, elas são lidas e são estudadas em todas as igrejas cristãs. Mas o entendimento são diferenciados de igreja por igreja. Então nós vamos ver aqui que nós exploraremos esse assunto importante, porém complexo, por meio do estudo de 5 diferentes fontes que influenciam nossa interpretação das Escrituras. Então nós vamos ver durante essa semana 5 fontes que nós vamos estudar. A primeira fonte é a tradição, depois a experiência, a cultura, a razão e a própria Bíblia. Então são essas fontes que nós vamos estudar. E essas fontes, elas desempenham uma função significativa em toda a teologia, em todas as teologias das igrejas. Então, o que influencia para a gente a tradição? O que influencia para a gente a experiência? A cultura em que nós vivemos, né? A nossa razão, e também o que influencia a Bíblia para a nossa crença, né? Para o nosso entendimento da palavra de Deus. Todos lemos a Bíblia e a usamos para entender Deus e sua vontade. Então nós estudamos constantemente a Bíblia, vemos o que Deus fez por nós no passado, vimos o que Ele faz hoje e o que Ele está preparando para o futuro. Mas cada igreja cristã, ela tem um entendimento diferente de algumas partes da Bíblia. E qual dessas fontes ou combinações dela tem autoridade final sobre a nossa maneira de interpretar a Bíblia? O que então a tradição ela influencia para a gente interpretar a Bíblia? O que a nossa experiência de vida, de conhecimento, das coisas vai influenciar para interpretar a Bíblia? A nossa cultura, onde nós vivemos, né? Como isso pode influenciar a nossa vida, a nossa interpretação da Bíblia. Então, essa é a introdução do sábado, né? Durante os dias nós vamos estudar essas fontes então, tá? Então, vamos para o domingo depois. Agora nós vamos estudar o domingo, que é dia 19, que fala sobre a fonte tradição. Então a tradição, ela não é ruim. Ela dá às ações recorrentes na vida certas rotinas e estrutura. Ela nos ajuda a permanecer conectados com nossas raízes. Por isso, não é surpresa que essas heranças tenham uma função importante na religião. Porém, também existem perigos relacionados à tradição. Então, tem pessoas que têm a tradição, né, da família, de seguir uma linha de pensamento. Então, quando começa a estudar a Bíblia e vê que essa tradição
está diferente daquilo que a Bíblia fala, então aí existe o conflito. Né? As ideias já começam a mudar um pouco. Né? E a primeira pergunta, aqui pede para a gente ler Marcos 7, de 1 a 13, né? Como Jesus reagiu a algumas tradições humanas em seus dias. Então nós vamos ver que esse texto de Marcos, ele fala que Jesus e a tradição dos anciãos. Né? E o primeiro verso fala assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam, né, a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem as aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, etc. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aí continua, né? Continua o estudo, né, aqui de Jesus, a leitura de Jesus até o verso 13. Né? Então, Jesus, aqui os seus discípulos, eles comiam, né, nessa situação eles comeram e não lavaram as mãos. E era uma tradição. Toda vez que fosse se alimentar, teria que lavar as mãos. Né? Aí houve o debate, né, com Jesus. Mas Jesus, ele citou as Escrituras, né, alguns textos, algumas orientações dos profetas. Né? E porque ele exaltou, né, a lei de Deus como fonte de autoridade acima das tradições. Então Jesus exaltou a lei de Deus. E a tradição que Jesus confrontou era cuidadosamente transmitida na comunidade judaica de mestre para discípulos. Então isso ia se perpetuando, essa tradição. E embora as tradições fossem promovidas por anciãos, isto é, pelos líderes religiosos da comunidade judaica, não são iguais aos mandamentos de Deus. Eram tradições de homens e finalmente levaram a um ponto em que tornaram inválida a palavra de Deus. Então eles estavam levando a tradição acima da palavra de Deus. Tanto é que Jesus, nesse relato aqui de Marcos 7, do 1 até o 13, né, ele bate forte com relação a uma tradição que eles estavam fazendo, né, sobrepondo submetindo, né, a lei de Deus, colocando ela para baixo. Né? E depois na pergunta 2, né, fala para a gente ler 1 Coríntios 11, verso 2, que diz o seguinte: de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retedes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então aqui a pergunta é: como distinguimos entre a palavra de Deus e as tradições humanas? Né? Pela imutável palavra de Deus, provamos as transitórias tradições humanas. A palavra viva de Deus faz surgir em nós uma atitude reverente e fiel para com ela.
Essa fidelidade gera certa tradição. Contudo, nossa fidelidade precisa sempre ser dedicada ao Deus vivo, que revelou sua vontade na palavra escrita. E a Bíblia está acima de todas as tradições, mesmo das boas. Ela está acima de tudo. Então, que Deus nos ajude e nos guarde e nos dê sabedoria para colocar a palavra de Deus acima de qualquer fonte. E nesse estudo de agora foi sobre a tradição. Que Deus nos ajude e abençoe a todos vocês também, dando sabedoria nesse momento. Amém. Dando a continuidade do nosso estudo, irmãos, vamos falar agora então sobre a cultura. O que é a cultura? É um conjunto de hábitos sociais e religiosos das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade, né? Todos nós pertencemos a culturas específicas. Também somos influenciados e moldados pela cultura. Nenhum de nós escapa dela. Ou seja, nós nascemos onde tivemos que nascer e vamos sofrer influência da cultura deste local, deste país, né? No caso aqui o nosso aqui é o Brasil. Nós temos uma cultura específica daqui do Brasil, né? Modo de se vestir, alimentar, né? Assim como o japonês tem a cultura específica dele, os indianos, os asiáticos, enfim. Cada um tem a sua cultura, né? E a palavra de Deus também foi dada em uma cultura específica, embora não seja limitada a essa cultura. Então, pelo estudo da palavra de Deus, nós podemos ter uma visão, né, do como foi a cultura dos judeus, né, naquela época, né? Então, mas só uma observação, né? A Bíblia foi dada naquela cultura dos judeus, mas é porque Deus queria, no plano de salvação, Deus precisava de um povo, né? E esse povo, os judeus foram escolhidos não porque ele era mais bonzinho, mais bonito, nada disso, é porque tinha que ter uma referência, um povo de referência. Por isso que Deus escolhe os judeus, né, para o plano de salvação, né? Mas a salvação é de graça e é para todos os povos, né? E a Bíblia, ela ultrapassa qualquer cultura humana e até é capaz de transformar e corrigir elementos pecaminosos que encontramos em certas culturas, né? O ideal, se necessário, a fé bíblica se oponha à cultura existente e cria uma contracultura que seja fiel à palavra de Deus. Realmente, se uma cultura, né, não está de acordo com a palavra de Deus, há necessidade que a palavra de Deus seja levada a esses povos, né, e cria o quê? Uma contracultura, ou seja, que aquela cultura que está fora passa a ter, né, os ensinamentos dentro da palavra de Deus. Um exemplo simples, por exemplo, uma tribo indígena, né, onde lá as pessoas andam bem à vontade e sua alimentação, a sua religião, que é adorar o sol, a lua, né, as estrelas, está fora da palavra de Deus. Então, se a gente vai visitar uma tribo indígena, logicamente nós não vamos se portar dessa maneira, porque nós sabemos que é contra a palavra de Deus. Então, o que a gente tem que fazer? É fazer com que aquele povo, né, conheça a palavra de Deus e mude seus hábitos e costumes, né? Ellen White aqui apresentou a seguinte ideia: os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e em interesses. Não deve, porém, se isolar do mundo. O Salvador
se misturava constantemente com os homens, não para os animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas para os levar e enobrecer. Então, é muito simples, né? O que nós temos que fazer é imitar Jesus Cristo. O que Jesus fazia, ele não se isolou do mundo, ele se misturava com as pessoas, levava a palavra e ensinava. É isso que nós devemos fazer. Então, nós terminamos hoje essa parte da lição da Escola Sabatina, né, com a cultura. E nós vamos fazer uma oração de encerramento, ok? Feche seus olhos para nós orarmos. Querido Deus, amado Pai, hoje, Senhor, aprendemos sobre experiência e cultura. Queremos agradecer. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bom sábado a todos. Olá, irmãos, voltando aqui com a cultura, né? Porque tem que fazer em 2 vídeos. O que é cultura? O conjunto de hábitos sociais e religiosos das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam a sociedade. Todos nós pertencemos a culturas específicas, né? Também somos influenciados e moldados por essa cultura. Lógico, né? Nós temos aqui no Brasil, temos nossa cultura brasileira, nosso jeito de vestir, né? De comer, enfim, né? Diferente já de outras culturas, né? Por exemplo, você vai lá para o Afeganistão, você já vai ver outro tipo de cultura, né? As mulheres já andando tudo de preto, de burca, né? Como dizem as vestimentas, o nome das vestimentas delas. Na Índia tem outro tipo de cultura. Uma própria tribo indígena já é uma outra cultura, né? Eles adoram aí o sol, a lua, né? Anda bem à vontade. Então, já é outro tipo de cultura indígena. Enfim, cada país tem a sua própria cultura, né? E a palavra de Deus também foi dada em uma cultura específica, embora não seja limitada a essa única cultura. Ou seja, né, a palavra de Deus ela foi dada a uma cultura hebraica. Por quê? Porque no plano de salvação de Deus, né, Deus tinha que ter um povo como referência, né? Não porque o hebreu era mais bonito, era o mais bonzinho, não era nada disso, né? É que no plano de salvação, o Deus teria que escolher um povo, e esse povo, né, receberia a palavra de Deus, e seria os hebreus, né? E a Bíblia, ela ultrapassa qualquer cultura humana, e até é capaz de transformar e corrigir os elementos pecaminosos que encontramos em todas as culturas. É lógico, no caso lá, tem cultura, né, que não interfere nada com a palavra de Deus. As outras culturas já interferem, entendeu? Então, por exemplo, você vai numa tribo indígena, né, a gente não vai andar à vontade, nem mesmo ficar ajoelhado no chão e fazendo adoração para o sol, para a lua, né? Mas nós podemos fazer o quê? Uma contracultura, ou seja, influenciar aquela cultura que não está dentro da palavra de Deus, para ela vir para a palavra de Deus, né? E aqui Ellen White, ela tem a seguinte ideia: os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e interesse, não deve, porém, isolar do mundo. O Salvador se misturava constantemente com os homens, não para os animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas para os levar e não.
Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para juntos falarmos um pouquinho para a nossa igreja. Confesso que já estou com muita saudade da igreja, estou sentindo falta dos irmãos, sentindo falta daqueles nossos queridos irmãos que nos sentamos do lado ali no banco da igreja, quando cumprimentamos, quando estamos na frente falamos, que olhamos no olho de cada um. Já não estamos vivendo essa realidade neste momento. Mas estamos aqui para juntos compartilhar um pouquinho da lição da Escola Sabatina. E a lição de quarta-feira, ela vem falando de razão. Razão. Em Provérbios, 2 Coríntios 10, 5, Provérbios 1, 7 e Provérbios 9, 10. Quero ler aqui em Provérbios 1, no versículo 7, fala assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da ciência, e a loucura despreza a sabedoria e as instruções. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só que eu acho bem interessante a forma que Provérbios 9, no versículo 10, vem falando. Ele fala assim, o temor do Senhor, ele vem falando a mesma coisa com outras palavras, né? Fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a prudência e a ciência dos santos é a prudência. A ciência dos santos é a prudência. Então, como nós vimos aqui, hoje tem até algumas músicas seculares aí que fala, eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? E a Bíblia vem falando, a lição dessa semana, ela vem trazendo alguns títulos bem sugestivos, que ela vem começando no domingo, que é tradição, na segunda, experiência, na terça, a cultura, e na quarta-feira ela vem falando da razão, né? Então, o que seria ter razão? O que seria a razão? Que razão é essa que a Bíblia vem falando aqui? Não é? Como o Provérbios vem falando, porque a obediência a Cristo e o nosso pensamento é tão importante. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Assinale a alternativa correta. Essa aqui é a pergunta 6. E vem perguntando assim, por que pensamentos submissos levam à prática da obediência? Pensamento submisso leva à prática da obediência? Por que devemos obedecer apenas na teoria e não na prática? Aqui é assim, vou reformular a pergunta, né? A pergunta A vem falando assim, por que o pensamento submisso leva à prática da obediência, né? O pensamento submisso nos leva à prática da obediência? Sim ou não? Segunda pergunta, no caso, a pergunta B, né? Por que devemos obedecer apenas na teoria e não na prática? Será que nós devemos obedecer na teoria e não na prática? Então, para mim aqui, com certeza, é a resposta A que está correta, porque o pensamento submisso leva à prática da obediência. E aqui, porque devemos obedecer apenas na teoria e não na prática? Claro que não. Claro que nós devemos obedecer na teoria e também na prática, não é? Nós temos que obedecer da mesma forma. Deus nos deu a capacidade de pensar e raciocinar. Toda atividade humana e todo argumento teológico supõe nossa capacidade de pensar, tirar conclusões. Não apoiamos uma fé irracional. Nós não apoiamos uma fé irracional. Nossa fé, ela é racional. Imagina aquelas pessoas que começam vão na sua igreja e através daquela emoção, elas começam a obedecer e se convertem através daquela emoção e fala que aceitaram a Jesus. Enfim, quando tudo isso passa, a pessoa volta a ser o que era antes. Quando nós temos uma fé racional, que nós pensamos, que nós estamos sempre ali estudando, procurando um conhecimento, essa fé faz toda a diferença em nossa vida. Mas nós sabemos disso, né? Deixa eu só ler aqui mais uma passaginha. Mais intelectual deriva da razão. Ou seja, certas verdades existem e somente
a razão pode compreendê-las diretamente. Isso faz da razão o teste e a norma da verdade. A razão se torna a nova autoridade diante da qual tudo mais tinha que se curvar, inclusive a autoridade da igreja. É mais dramaticamente, até mesmo a autoridade da Bíblia com a palavra de Deus. Todo o que não era evidente para a razão foi decretado e teve a legitimidade questionada. Nós vimos aqui que vem falando que essa razão, ela deve estar sempre do nosso lado na igreja, né? Nós precisamos acreditar que essa razão é algo muito legítimo, né? Nós vamos estudar também a lição de quinta-feira. Eu quero concluir aqui a lição da cultura e quero deixar aqui um espaço para você fazer o seu questionamento. Fazer seu questionamento e aí nós vamos, sábado nós estamos, de repente nós vamos ficar no grupo ali também, para se alguém fizer algum questionamento a gente está discutindo junto, tá bom? Vou cortar esse vídeo e vamos começar um novo vídeo para quinta-feira. Olá, agora vamos estudar aqui na quinta-feira um pouquinho a respeito da Bíblia, né? O que a Bíblia nos revela. Essa semana eu vou contar aqui uma pequena experiência rapidamente, falando aqui a respeito da Bíblia, né? Um rapaz, ele trabalha junto comigo e eu andei questionando a respeito de algo bem interessante, né? Eu perguntei para ele o que ele achava, de que forma ele via a morte, né? E ele falou para mim que a morte era algo real. E eu perguntei, e depois da morte, como é que você vê? Ele falou, olha, a morte é o seguinte, quando a pessoa morre, algumas pessoas vão para o céu, outras vão para o inferno e outras vão para o purgatório. E eu falei, por quê? Como assim? Ele explicou, eu falei, quem vai para o céu já sobe direto? Ele falou, sim. Quem vai para o inferno? Ele também já vai direto. E quem são as pessoas que vão para o purgatório? E ele explicou de uma forma bem rápida, que quem vai para o céu são aquelas pessoas que são boas, quem vai para o inferno são aquelas pessoas que cometeram pecado mortal, e quem vai para o purgatório é aquelas que estão meio a meio, que nem cometeram pecado muito grave, nem que tem uma esperança. E daí eu perguntei para ela quanto tempo essas pessoas iam passar no inferno. E ela falou que essas pessoas iam passar a eternidade no inferno. E eu perguntei mais uma vez, e quanto tempo dura a eternidade? Ele falou, a eternidade não tem fim, a eternidade. E eu falei, mas comecei a colocá-lo para pensar. E eu falei o seguinte, se a eternidade não tem fim, a pessoa vive 60, 70 anos aqui pecando, e agora ele vai para o inferno e vai queimar 30 mil anos, não sei quantos mil anos lá, porque ele pecou aqui 30, 40, 50, 60, 70 anos. É justo. E aí eu falei a respeito da eternidade, de que forma eu vi a eternidade, e ele falou para mim que concordava. Mas no outro dia ele voltou questionando novamente. E ele chegou e falou, Everaldo, eu acredito daquela forma mesmo que eu falei. Deus falou, se a pessoa não quis atender, então ele vai para o inferno mesmo, ou então vai para o purgatório. Se ele tiver uma segunda chance, é o purgatório. E daí eu expliquei algumas coisas e ele falou assim para mim, Everaldo, a Bíblia existe por causa da igreja e não a igreja por causa da Bíblia. Ou seja, o padre falou isso para ele. E daí ele tinha e eu falei, dessa forma ficou difícil da gente continuar conversando. Porque dessa forma a Bíblia existe por causa da sua igreja, não por causa da minha igreja. Porque a minha igreja existe por causa da Bíblia. Porque a nossa regra de prática e fé é a Bíblia, não é? Então, quando nós temos a nossa regra de prática e fé na Bíblia, nós temos essa Bíblia como algo muito real na nossa vida, não é? Como vimos nas lições anteriores, de que vem falando aqui da cultura, que vem falando da tradição, e que chega por fim aqui, a razão, e por fim vem falando aqui a respeito da Bíblia, né? Depois de tudo isso, vem nos trazendo aqui a Bíblia. Então, se vem nos trazendo a Bíblia, é que a Bíblia deve, de fato, ser a nossa regra de prática e fé. Se eu não acredito que a Bíblia
é a minha regra de fé, então a minha religião está pautada em quê? Né? Quem foi que falou a respeito de Deus para mim? Eu venho trazendo o que vem sendo falado de pai para filhos? Não sei. Mas, para mim, ele ainda falou o seguinte: se for uma palavra de fé, é nisso que eu acredito. Ainda que venha contrário ao que a Bíblia está falando. E aqui a Bíblia, o Espírito Santo que revelou e inspirou o conteúdo da Bíblia nunca nos conduzirá contrariamente à palavra de Deus, nem para longe dela, para os adventistas do sétimo dia, a Bíblia tem uma autoridade superior à tradição, à experiência, à razão, às culturas humanas, né? Somente a Bíblia é a nossa norma pela qual todo o restante precisa ser provado. Então, a Bíblia é a nossa norma de fé e todo o restante deve ser provado. Se essa Bíblia, que é a minha norma de fé, eu puder mudar para ajustar a mim, então não está correto. Eu não acredito dessa forma. Irmãos, e assim nós ficamos aqui. Eu gostaria de deixar aberto aqui para discussão. Quem tiver o desejo de fazer alguma pergunta, algum questionamento, nós estamos abertos aqui no nosso canal do WhatsApp, né? Que é o grupo da igreja. Que Deus possa nos abençoar, que esse sábado seja um sábado deleitoso para cada um de nós. Amém. Olá, vamos dar sequência aqui na lição de sexta-feira, estudo adicional. E eu achei muito interessante que ela vem falando aqui, mostrando um texto de Ellen White, O Grande Conflito, da página 593 a 602, a nossa última salvaguarda. E vem falando aqui: a tradição, a experiência, a cultura, a razão e a Bíblia estão presentes em nossas reflexões sobre a palavra de Deus. A pergunta decisiva é: qual dessas fontes tem a palavra final e a autoridade suprema em nossa teologia? Uma coisa é confirmar a Bíblia, mas algo completamente diferente é permitir que ela, mediante o ministério do Espírito Santo, influencie e mude a vida em suas palavras. Deus conferiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser escritas com autoridade, autoritativa e influenciável revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter revelador das doutrinas, a pedra de toque de experiência religiosa. Ellen White, O Grande Conflito, a página 9. Nós vimos aqui que vem falando que tudo isso é interessante, não é? A razão, a experiência, a tradição, tudo é interessante. Mas a nossa regra e prática de fé é a Bíblia. Se tudo isso que nós tivermos, ainda que você tenha razão, que você tenha experiência, que você tenha a cultura, a tradição, tudo isso é interessante, mas se você não tiver os ensinos da palavra de Deus e isso estiver enraizado em você, todas essas coisas, sem o apoio da Bíblia, elas não valem muita coisa, não. Irmãos, nós finalizamos aqui a lição dessa semana. Eu acho que ela foi muito proveitosa para nós, pelo menos para mim foi. Espero que tenha sido para você e espero que eu tenha passado mais ou menos aí. Eu tentei passar de uma forma mais explicada, de um vídeo só, mas não consegui, porque não deu para compartilhar. O vídeo ficou muito extenso. E depois eu resolvi fazer 3 vídeos pequenos. Eu gostaria de finalizar a lição de sexta-feira e agora fazer uma oração para que assim possamos estar pertinho de Deus nesse santo sábado. Querido Deus, Mestre amado que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor, porque tivemos uma semana de luta, mas foi de vitória que aqui estamos. Que o Senhor possa abençoar e que esse sábado venha ser um dia de bênção na nossa vida, que possamos estar próximo de Ti e sentindo as Tuas verdades penetrar o nosso coração a cada dia. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, feliz sábado para todos. Nós vamos, nesse momento, fazer uma meditação, estudar um pouquinho a palavra de Deus e motivar a todos vocês a perseverar. Nós estamos aqui nessa fase de quarentena, nós não estamos reunidos na igreja, já faz alguns sábados e algumas semanas, mas temos a certeza que você da sua casa está fazendo a sua parte, orando, estudando a palavra, estudando a lição, fazendo a sua comunhão com Deus. Então isso é muito bom, porque quando a gente voltar, com certeza você vai voltar mais forte, com mais disposição para o trabalho e cumprimento da missão. E o tema da nossa meditação é espera no Senhor. Então é propício para os nossos dias, esperar no Senhor. E o Salmo 131, 3 fala o seguinte: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E o povo de Israel, ele retornava do exílio. Muitos anos já haviam se passado, desde que fora arrancada do seu lar. Mas Deus sempre cumpre suas promessas. E agora o povo estava de volta a Jerusalém. Ao longo do caminho, os israelitas cantavam salmos. Essa era a maneira de diminuir a ansiedade de chegar em casa. Se você estiver triste ou ansioso, cante. Leiam salmos e leia em voz alta e cante esses salmos. Existem 15 salmos graduais, são chamados assim porque eram cantados gradualmente, enquanto o povo se aproximava da terra de seus pais. E os salmos de hoje é um deles. Os que retornaram, os que estavam voltando para Jerusalém, não eram mais os que partiram. Olha que interessante. Quem partiu do Egito, quem partiu para a terra prometida, não eram mais os mesmos. Então, passaram gerações, mas foi passando para essas gerações o significado da espera do Senhor e as promessas que Deus sempre cumpre. Então, gerações tinham se passado, mas a esperança do retorno não havia se apagado no coração deles. Nos Salmos de hoje, Davi aconselha os filhos de Deus a esperar. Espera, ó Israel, no Senhor, disse ele. Ele sabia do que estava falando. Um dos segredos das grandes vitórias que o Senhor lhe concederá hoje, havia sido o que Deus quer é esperar. Quando Samuel ungiu como povo um novo rei de Israel, não lhe entregou nem a coroa e nem o cetro. Ele teve que esperar. Então Davi teve que esperar muito. Anos mais tarde, enquanto os filhos de Israel retornavam do exílio, errantes pelo deserto com os pés cansados, sentindo como se a cidade estivesse cada vez mais distante, eles cantavam: espera, ó Israel, no Senhor. Há quanto tempo você está esperando alcançar alguma coisa que você está esperando tanto que aconteça na sua vida? Sente que nunca chegará ao porto desejado dos seus sonhos? Que promessas divinas ainda não se cumpriu em sua vida? Quais são as promessas que não se cumpriu? Espera no Senhor. Com certeza Ele vai te abençoar. Então, nesse sábado, levante a cabeça, olha para cima e sabe que o Deus de Davi, o Deus de Israel, é também o seu Deus. Com eles a promessa foi cumprida. Um dia entraram na terra dos sonhos. Com você não será menos do que isso. Portanto, não desanime.
As circunstâncias que o rodeiam podem ser as mais difíceis e você pode estar sentindo que não tem mais força. Mas diga para si mesmo: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, o que você está passando hoje, essa fase que nós estamos passando junto, nessa pandemia do coronavírus, vai passar. Espera no Senhor, confia nele e com certeza Ele dá a nossa vitória. Então, que Deus abençoe você nesse sábado, que Deus continue protegendo, dando saúde, dando paz, né? E tenha esperança que realmente o que está acontecendo hoje vai passar e dias melhores vão vir. E vamos congregar juntos e esperar Jesus nas nuvens nos céus. Que Deus abençoe você. Amém. As aflições desse mundo jamais vão se comparar com a glória do porvir, o que o Senhor tem preparado para o seu povo. Mesmo que a dor tente me afastar de ti, meu coração anseia por te amar e te querer sempre mais, sempre mais. Quero aprender a depender mais de ti. Pra que lutar com minhas forças? Sei que nada posso conseguir, mas confio em ti, Jesus. As aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim, pois estou bem certo de que tudo coopera para o bem de quem ama a ti. As aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim, pois estou bem certo de que tudo coopera para o bem de quem ama a ti. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Quero aprender a depender mais de ti. Pra que lutar com minhas forças? Sei que nada posso conseguir, mas confio em ti, Jesus. As aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim, pois estou bem certo de que tudo coopera para o bem de quem ama a ti. As aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim, pois estou bem certo de que tudo coopera para o bem de quem ama a ti. Aleluia. Amém.